desde o início dessa pandemia, ou desde que o Brasil começou a discutir providências para enfrentar a Covid-19, a gente foi tomado por dois problemas ou dois desafios. A gente tinha o desafio sanitário e a gente tinha o desafio econômico. A gente viu isso em outros países. O Brasil não é o primeiro país a viver esse conflito. A gente viu esse conflito acontecer em outros países e conforme a pandemia foi se aproximando da América, digamos assim, veio junto o conflito que era esperado e temido. O que aconteceu? As nossas lideranças políticas, em vez de se juntar, em vez de se unir, em vez de fazer o que a gente viu agora, elas resolveram se confrontar. Em vez da gente se unir contra o vírus, ficaram as lideranças políticas disputando umas com as outras como se os inimigos fossem elas. Elas tinham que vencer o debate. O presidente tinha que vencer o debate contra os governadores tinham que vencer o debate contra o presidente. Todas as entrevistas que a gente viu e acompanhou, na maior parte delas, agressões, ironias, cinismo, e todo mundo dizendo coisas que faziam sentido. Ou alguém vai dizer que essa reunião não faz sentido, quer dizer, ouvindo o que a gente ouviu, não temos um problema? Temos um grande problema, a economia brasileira está parando. Ninguém consegue operar com 40% de produção, ninguém consegue operar nessa quantidade. Imaginar que um setor industrial tem 15% de lucro quando opera com 100%. 80%, 90%. Se você está com 40%, você não cobre seus custos, não tem como. E foi dito, a hora que acabar o auxílio do governo, a hora que acabar a parceria do governo, que o governo está injetando dinheiro para ajudar a financiar a folha de pagamento, o que vai acontecer? A folha de pagamento volta para as empresas não têm demanda, não estão vendendo, vão ter que começar a demitir, e aconteceu isso na economia mais sólida do mundo, que é a economia americana. Demissão, atrás de demissão, atrás de demissão e tal. Então, não há discussão sobre a relevância e a importância desse debate. Tem o outro lado, que é o lado sanitário. De que adianta ter emprego se não há vida dentro do uniforme? As pessoas morrem pela Covid-19. Então, dá para ficar escolhendo, eu quero a vida ou eu quero o pão? É óbvio que não dá para ficar escolhendo. Então, por que as autoridades, desde o início, e entre elas o governador de São Paulo, o presidente da República, o governador de Minas, o governador do Rio de Janeiro, e os principais estados atingidos, sim, porque tem estados brasileiros que não estão convivendo com a Covid-19 para valer. Os dois Mato Grossos, Goiás, Tocantins. Se você for pegar a quantidade de casos de alguns lugares, é baixíssima. Agora tem outros que estão destruídos, o Amazonas, o Ceará, né? São Paulo complicado, Rio de Janeiro entrando em colapso também. Então, por que eles não se sentaram? Por absoluta irresponsabilidade. Não se sentaram, ficaram cada qual defendendo um ponto de vista absolutamente defensável, mas o indefensável era não se sentarem. Teve uma reunião em que o presidente da República e o governador de São Paulo ficaram se agredindo por videoconferência. Uma coisa infantil. Infantil do governador, infantil do presidente. O presidente, nas suas declarações, sempre desafiando o bom senso sanitário, e os governadores sem dar atenção à economia que a economia merece. O Brasil tem que se sentar, e os líderes políticos nessa hora são os responsáveis. Não adianta os empresários irem falar com o presidente Supremo. Fica o registro, claro que isso vai correr o noticiário, estamos aqui conversando, nós estamos falando de 47% do PIB, nós estamos falando de indústria, nós estamos falando de emprego, de vida, de tecnologia, de tudo. E não tem como o Brasil avançar sem isso, senão a gente vai realmente virar uma Argentina, uma Venezuela. O Paulo Guedes não tá mentindo. Aliás, talvez tenha sido a fala mais equilibrada do presidente Bolsonaro desde que ele tomou posse. Né? Muito contido, corrigiu o Paulo Guedes quando o Paulo Guedes falou não queremos virar uma Venezuela. Ele disse, olha, Venezuela não no sentido político, no sentido econômico. É um país rico, como é a Venezuela, porém destroçado economicamente. Foi muito bem a fala do presidente. Agora, cadê o presidente pegando o avião
ou fazendo uma videoconferência, chamando os governadores numa sala em que todos fiquem a 2, 3 metros uns dos outros, ou então uma videoconferência para sentar e discutir isso com maturidade, que é o que está faltando no Brasil, maturidade para os nossos políticos. O presidente está falando coisas que fazem sentido, o Paulo Guedes também, os empresários também. Agora, o Toffoli deu o recado do Toffoli foi muito claro. Tem uma Constituição que garante o poder para os estados e municípios. Penso que essa coordenação é fundamental. Acabou de dizer, o Toffoli deu o recado. A coordenação é fundamental. Os senhores se entendam. Tem coisas que a Constituição garante à União, tem coisas que a Constituição garante aos estados e aos municípios. Os senhores que resolvam esse negócio. Não dá para jogar aqui nas costas do Poder Judiciário que agora, depois de uma visita como essa, ele pegue, reúna os seus 11 ministros e diga, pessoal, veio o pessoal aqui, vai quebrar. Vai quebrar? Então vamos agredir a Constituição. E aquilo que a gente acabou de dizer, que era a responsabilidade dos estados e dos municípios, passa a ser do governo federal ou passa a ser nossa aqui do Supremo. Não vai funcionar. Um empresário, eu não sei, eu não peguei o nome de quem falou no final, falou, olha, me perdoe, eu vou quebrar o protocolo, vou falar depois do presidente do Supremo, mas tem o senso de urgência, que ele quis, deve ter tido um advogado que falou, não, uso a história do senso de urgência, sentido de urgência, para ver se pelo menos o Supremo chama isso para si. Não vai chamar. O Supremo Tribunal Federal não vai dar uma canetada. A visita foi importante, simbólica, faz todo sentido o gesto, atravessaram a pé, né, a Praça dos Três Poderes, saíram do Palácio Planalto e foram para o Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente Bolsonaro tem um desafio. Ele é o número 1 do Poder Executivo do Brasil. Poder Federal, ok, ele não manda mais do que o governador Dória. Né? Tá provado que não manda, porque se mandasse teria já tomado medidas que ele não pode tomar. Ninguém manda mais do que o outro. Então eles vão ter que sentar, se consorciar, se coordenar, como deu o recado com muita maturidade o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Vamos esperar, não dá para ignorar o que aconteceu, não dá para o governador João Dória simplesmente ignorar e continuar falando das medidas sanitárias sem levar em conta o que a gente acabou de ver. Essa é uma cena dramática. Não são empresários querendo colocar dinheiro no seu cofrinho, não são empresários falando o seguinte, olha, eu não vou conseguir pagar o meu jatinho, eu não vou conseguir pagar a minha fazenda, eu não vou conseguir pagar meu apartamento em Nova York. Não é disso que se trata. É de emprego, é de atividade econômica, é de soberania, é de manutenção de uma economia que está entre as 10 maiores economias do mundo e vai ser engolida, sim, porque os outros países já estão abrindo, a Alemanha está abrindo, a China está andando, e se a gente não se coçar, realmente a gente vai ficar para trás. Bom, mas nós vamos ficar para trás numa sociedade de doentes com as UTIs colapsando? Não dá, nós não podemos ficar nessa discussão. Então espero que agora, próximo passo, seja a convocação de uma reunião, que seja iniciativa do governador de São Paulo, que seja iniciativa do presidente da República. A coalizão indústria é formada por um conjunto de setores empresariais, tem o Instituto Aço Brasil, que cuida do setor de aço, tem o pessoal do setor automotivo, brinquedos, calçados, comércio exterior, construção civil, eletroeletrônico, que apanha sempre, apanha da China, apanha quando tem mudança de carga tributária, apanha demais. Máquinas e equipamentos, essencial, setor essencial. Quer dizer, se você não tem importação de máquinas e equipamentos, se você não tem exportação de máquinas e equipamentos, você não tem produção. Quer dizer, uma indústria precisa de máquinas e equipamentos, precisa renovar, precisa comprar, precisa crescer. Setor de plástico também, embalagens, não tem nada sem plástico no Brasil. Indústria química, a Biquim, têxtil e confecção, a mais antiga, o mais antigo setor industrial brasileiro é o setor têxtil, né? E confecção, teve todos esses estavam nessa reunião para discutir com o Supremo Tribunal Federal. Insisto num ponto, pelo visto o presidente acabou também de dar uma indicação muito clara de que ele vai usar os decretos para ir ampliando, né, na medida do possível ou como ele achar necessário, o conjunto de setores empresariais que vão poder retomar, porque o que não tiver no decreto, como ele lembrou, o Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe, em alguns casos, a estados, outros a municípios, etc., decidir se vai abrir ou não. Então ele vai usar mais os decretos. Agora,
a tal reunião, um tal encontro, você vê que ele está controlado, né? A gente não está vendo o presidente Jair Bolsonaro eu não negocio mais, não quero mais saber, chega, e, aliás, basta. Usou máscara agora, viu, Eneg? Usou máscara. Respeitoso ao Supremo, não foi aquela coisa, né? Não aceito, interferência, não teve a palavra interferência, não esculhambou os estados, na hora de falar do parlamento não esculhambou o Rodrigo Maia, porque ele deu entrevista dia desses falando mal do Rodrigo Maia. O que ele quer? Quer me derrubar, né? Ele falou em me derrubar várias vezes, se referindo ao Supremo, ao Congresso Nacional, aos governadores, ao ex-ministro Sérgio Moro, tudo. Hoje ele estava presidencial. É curioso, a impressão que dá é que às vezes no final de semana fica muito com 01, 02, 03, 04 e tal, ele volta na segunda nos cascos, brigão. Aí a semana vai avançando, aí ele fala com um ministro mais sensato, não me refiro aos insensatos, né? Porque ele está cercado daqueles maluquetes lá, o da educação doido, das relações exteriores, aquela turma de amalucados. Mas aí ele vai conversando com o Paulo Guedes, conversa aqui com um mais sensato, outro acolá. Aí quinta-feira ele está mais institucional. Vamos ver se segunda-feira, depois do Dia das Mães, tal, segunda-feira ele volta como ele está agora, quinta-feira, que hoje ele tá bem. Uhum. Tá equilibrado. Tá lorde. Tá super lorde. E falando coisas sensatas, colocando números. Ele falou, olha, 10 milhões de empregos formais deixaram de existir, 38 milhões de informais são pessoas que estão recebendo ajuda, quando acabar a ajuda, perderam renda, como disse a OIT. Falou dos servidores, havia a proposta de cortar 25, o parlamento entendeu que certas categorias poderiam, muito cuidadoso. Então ele vai usar os decretos agora. Uma conversa, ainda que é fundamental, é o presidente sentar com os governadores, né? Nós precisamos parar com essa brigalhada. E, Carla, eu sei que a gente precisa rodar, mas eu queria só destacar o seguinte, a gente tem sim dois Brasis. A gente tem as pessoas que dependem de R$600 por 3 meses e a gente tem a turma abusando. O Ministério Público do Mato Grosso, a gente noticiou aqui, aprovou um auxílio de R$1.000 por 12 meses, não por 3 meses, para os procuradores pagarem seus planinhos de saúde. É um escândalo. Mas são só eles? Não são só eles, não. De jeito nenhum. O Conselho Nacional de Justiça aprovou, no ano passado, uma resolução para padronizar o pagamento de auxílio saúde para juízes, com desconto de até 10% do salário dos juízes. É um negócio inacreditável. A gente tem juiz no Brasil que recebe mais de R$100 mil, magistrados. Juízes de 24 estados brasileiros recebem mais de R$1.000 de vale-refeição. Em Pernambuco, o vale-refeição beira os R$5 mil. Desculpa, isso é um escárnio, isso é um absurdo. A remuneração média dos juízes no Brasil é de 50 pratas. Você pega nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, um juiz em fim de carreira ganha 4 vezes a renda per capita. No Brasil ganha 14 vezes a renda per capita. Peraí, como é que pode 14 vezes a renda per capita? Um americano não paga isso pro seu juiz. E a gente paga. O Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo senhor Dias Toffoli, que ficou ouvindo agora o pleito dos empresários, acaba de autorizar, no final do ano, a transferência da sede do CNJ para um prédio novo a um custo mensal de quase R$1 milhão. Então, é um abuso em todos os tribunais de justiça. Eu estou me referindo ao Poder Judiciário, porque foram ao Poder Judiciário, à figura mais simbólica do Poder Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ficou ouvindo lá e falando as coisas que falou. E canetada para lá e para cá, comendo solta no Poder Judiciário, no Ministério Público, sem falar do nome sem falar da Câmara dos Deputados. O absurdo, né? O nosso pastor Marcos Feliciano, que gastou R$157 mil para trocar os dentes, e ele explicou: minha boca é minha ferramenta, porque eu sou político e pregador. Ainda bem que ele não é ator pornô. Então é uma coisa inacreditável o que acontece nesses dois Brasis.
E é de um Brasil que esses empresários foram falar. O Brasil que está desassistido. É o Brasil que fica exposto na saúde, é o Brasil que fica exposto no desemprego. E esse outro Brasil estatal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, acha que tudo bem ficar dando aumento. 130 bi em 2 anos. Não tem cabimento. Ainda bem que o presidente está falando em vetar isso. Agora, tem que sentar a presidente com os governadores para que esse processo de abertura respeite as limitações sanitárias e, ao mesmo tempo, respeite a nossa necessidade econômica.